Você já imaginou criar um projeto inteiro de programação sem nem olhar para o código? Eu sei que isso parece loucura, mas é justamente a ideia por trás do termo Vibe Coding. Será que isso realmente funciona? Será que vai substituir a programação tradicional? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que é o Vibe Coding e por que ele está gerando tanta polêmica e em quais casos você deveria ou não utilizar essa abordagem. Fala pessoal, Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui. Estou de novo na minha biblioteca. Quando eu venho aqui é porque eu vou conversar com vocês. Vou falar sobre carreira de programação, sobre o mundo de tecnologia e sair um pouco daquilo de mostrar a tela, código e ficar programando com vocês, beleza? Hoje eu quero falar sobre esse termo que está muito hypado nos últimos meses, chamado Vibe Coding. Se você está acompanhando aqui o canal, você já viu alguns vídeos onde eu mostro mais ou menos isso na prática, né? Embora eu não tenha explicado muito bem, só dei uma pincelada e expliquei um pouquinho por alto o que é e mostrei também mais ou menos como eu integro isso no meu dia a dia de trabalho. Mas hoje eu queria dedicar esse vídeo para conversar com vocês sobre essa técnica de programação, digamos assim, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quando você deve utilizá-la, quando você não deve utilizá-la. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E já não deixa de se inscrever no canal, pô. Eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, coloca aí nos comentários o que mais você gostaria de saber desse assunto e vamos para o conteúdo principal do vídeo de hoje. Então vamos começar aqui com a definição do termo, tá pessoal? Esse nome, Vibe Coding, foi cunhado pelo Andrej Karpathy. É um nome difícil pra caramba de falar, mas esse cidadão é um dos nomes mais respeitados do mundo de AI hoje em dia. Ele foi co-founder do OpenAI, ele foi diretor de AI na Tesla, né? Então ele é um cara que assim, é muito respeitado, ele sabe programar, né? Ele não é um aventureiro, ele não é um marqueteiro de internet. Ele é um cara old school, sei que a gente pode chamar de old school, né? da parte de inteligência artificial, mas ele é um cara que trabalha com AI há muitos anos e não está, digamos assim, vendido ao hype, né? Ele é um cara sério, tá? E o Andrej, ele cunhou esse termo Vibe Coding na esteira dessas novas ferramentas de AI que tem se popularizado. Então estou falando do Cursor, estou falando do Windsurf, estou falando do Aide, estou falando do Claude, né? Então são ferramentas de AI que favorecem a interface com a máquina através da linguagem natural, ou seja, de você falar mesmo, você não se comunicar com símbolos e códigos, mas como se comunicaria com um humano qualquer, né? Então o Andrej, ele cunhou esse termo onde ele disse que em alguns projetos ele gosta de entrar nesse modo vibe, onde, e aqui eu vou citar ele diz o seguinte, onde ele fully give into the vibes, embrace exponentials and forget that the code even exists. Então o que ele quis dizer aqui, pessoal? É um modo que você programa sem se preocupar com o código. Você não está olhando para o código, você não está revisando o código, você não está olhando para a sintaxe do código. Você está simplesmente instruindo a máquina a fazer alguma coisa e vendo o resultado. Então você trabalha num formato de feedback, né? Você diz, você vê o feedback, você passa outro feedback e aí você não está preocupado com a programação em si, né? O modo de resolver o problema é deixado de lado em favor da resolução do problema, né? Então é isso que ele tem chamado de fazer o vibe coding, coisas que são hoje em dia facilitadas por esses programas que eu falei e que tem bastante vídeo aqui no canal comigo utilizando. Então se você tem interesse em ver isso na prática, dá uma olhadinha nos vídeos que vão estar linkados aqui na descrição que você pode gostar. Então qual foi um dos exemplos práticos que o Andrej disse quando ele cunhou esse termo? Bom, ele falou assim, vamos supor que eu tenho aqui uma tela e eu quero remover o padding, quero diminuir o padding, né, dessa página pela metade. Então, em vez de você ir lá buscar no CSS, um Tailwind, alguma coisa, você vai lá e diz verbalmente, assim, reduce padding by half, né, diminua o padding pela metade. E pronto,
esses softwares que trabalham nesse modo agentic, ou seja, nesse modo onde a própria AI tem liberdade de executar comandos como alterar arquivos, né, instalar bibliotecas, ler arquivos, sem que você precise dar para ela, né, esse conteúdo, ou sem que você precise ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no código. Quando você está interagindo com uma ferramenta que tem esse poder, como o Cloud Code tem, como o Cursor tem, por exemplo, você não precisa olhar o código. Você diz que você quer o padding pela metade e você vai olhar só o resultado final. E se você olhar e estiver satisfeito com o padding, beleza, está feito. Você não olhou o código, mas o resultado que você queria está lá. Então qual que é o conceito principal aqui? Qual que é a ideia magna? A ideia aqui, pessoal, é um baixo esforço cognitivo e uma alta dependência na IA, certo? Quando você está programando, se é que você pode chamar de programar isso, né? Mas quando você está interagindo com o seu código dessa forma, você faz isso de uma forma muito mais leve. Porque você não está ali pensando qual é o arquivo que eu tenho que mexer, como que é essa sintaxe mesmo, é ponto e vírgula, eu tenho que nomear uma variável. Tudo isso, pessoal, vai consumindo energia, nossas reservas cognitivas, que no final do dia vão cobrar a conta. E quem trabalha com a parte de programação e tecnologia sabe que o nosso maior cansaço é o mental, né? Quando eu sei que eu trabalhei muito num dia, quando chega no final do dia, eu tô com a cabeça explodindo, a minha cabeça doendo. Então, quando você trabalha nesse modo, onde você não está muito preocupado com o código, você só está preocupado em ver que o resultado foi de fato feito, fica muito menos demanding, cobra uma taxa bem menor, né, na sua mente. E fica, portanto, bem mais agradável de trabalhar e você talvez consiga ser muito mais produtivo. Então, essa é uma das vantagens de você trabalhar nesse modo. Mas então, pessoal, se é tão bom assim como eu estou dizendo, por que tem gerado tanta controvérsia, né? Eu escrevi um texto no meu blog, no Code Capital. Inclusive, se você não conhece Code Capital, eu vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado. Lá eu escrevo um pouco sobre a parte de programação, tecnologia, sem ficar tão focado no conteúdo quantitativo que muitos de vocês me conhecem aqui pelo Quant Brasil. Então lá eu tenho um pouco mais de liberdade para falar sobre tecnologia no geral. E eu escrevi no Code Capital, você pode ler lá o texto em português, mas originalmente foi um texto que eu escrevi em inglês, que quando eu postei, eu percebi uma hostilidade da comunidade em torno desse texto, desse termo vibe coding, né? As pessoas muito ressabiadas com ele, né? E por quê, né? Eu queria entender, assim, queria conversar com vocês por que eu tenho percebido as pessoas com uma resistência tão forte a esse termo, né? Esse jargão vibe coding. Em primeiro lugar, a gente pode entender isso como, né, a típica hostilidade de quem não quer perder a sua reserva de mercado, né? Então muita gente se sente um pouco insegura, né, que uma ferramenta possa ser utilizada para substituir programadores. A gente sabe que tem muita gente que fala, pessoas graúdas que falam que a maior parte dos programadores vai ser substituído pela AI e tudo mais. Então acho que quando chega algo que no frigir dos ovos pode diminuir a barreira de entrada para que alguém programe, né? Já que você agora está interagindo com linguagem natural e não mais precisando do domínio do código, algumas pessoas ficam meio ressabiadas, né? Então eu acho que tem muito disso também, embora eu acredite que isso não seja um problema. Eu vou dizer mais para frente por quê, tá bom? Em segundo lugar, e isso de fato é um problema, existe um certo marketing agressivo de algumas pessoas que vão lá no Twitter, na internet, no YouTube, dizer assim: ah, eu não sei programar e criei um SaaS que me dá $50.000 por mês e você está perdendo se você não está sabendo fazer isso, etc, etc. Então, é claro, a internet está cheia de pessoas que vendem, né, promessas de ganhar dinheiro fácil. Não é, né, exclusividade de quem está trabalhando com AI. Se você tem mais de 10 anos, você já viu isso na internet. Então, assim,
É claro que tem um marketing agressivo e às vezes um pouco enfadonho de algumas pessoas que prometem muitas coisas, né, e que veem isso e super amplificam, e isso acaba ficando um pouco cansativo. De fato, isso existe também. Mas o que é importante entender, e eu também escrevi isso lá no blog, tá lá na Code Capital também, é que nem todo programador precisa ser um profissional, né? Então, tudo bem se você trabalha, usa programação de forma amadora. Isso não é um problema, não deveria te deixar com medo de perder o seu emprego e não deveria te deixar ressabiado também, né? Por exemplo, muita gente que trabalha com programação gosta de fazer serviços de marcenaria, né? Talvez porque como a demanda do trabalho de programação é muito intelectual, as pessoas sentem uma necessidade de fazer um trabalho um pouco manual, cuja, cuja carga cognitiva seja mais baixa, né? E imagina se um marceneiro vai ficar ofendido que você está fazendo uma cadeira para você, você está fazendo um banco para você. Ele sabe que você não vai tirar o emprego dele. Ele sabe que se você precisar de algo mais complexo, você vai ter que ir lá visitar ele. Mas ainda assim você faz. Você pode querer resolver um problema pontual seu aqui, reformar alguma coisa dentro da sua casa. Mesma coisa com jardinagem, né? Imagina se todo mundo que cuidasse do seu jardim, né, fosse olhado com desdém por um jardineiro profissional. Né? Ah, você não sabe cuidar direito dessa flor e tal, vai morrer tudo. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado. Às vezes a pessoa quer só cuidar do seu jardim, ela tem um interesse um pouquinho maior, né? Ela consegue fazer coisas básicas ali. Para outras mais complexas, ela chama alguém para fazer um paisagismo, tudo bem, mas você consegue fazer aquilo de forma amadora e que sirva para o seu propósito. E eu defendo que a programação seja encarada assim também, como uma forma de você resolver um problema concreto da sua vida real. Eu falei no último vídeo sobre a melhor linguagem para programar que nós programadores precisamos desenvolver a habilidade de abstrair um problema que existe na nossa mente, a gente percebe o problema e transforma ele em uma solução concreta na vida real. Então, essa habilidade, se qualquer pessoa conseguir desenvolvê-la, tanto melhor para ela. Se ela não domina a especificidade da ferramenta, quem se importa se ela consegue resolver o problema, não é isso? Então, evite essa hostilidade, né? Acredito que existe casos e casos, a ferramenta pode ser utilizada por muitas pessoas em diferentes casos. Isso não invalida o conceito de você programar dessa forma mais relaxada. Mas é claro, pessoal, que tudo isso vem com preço, né? Eu não estou aqui advogando para que você faça vibe coding em todas as situações possíveis e imaginadas do seu trabalho como programador, né? Inclusive, uma outra pessoa que eu quero trazer aqui como referência, que é também uma pessoa muito respeitada no mundo de AI hoje em dia, que se chama Simon Willison, ele também deu uma definição de vibe coding que eu acho que vale a pena passar para vocês aqui exatamente nas palavras do Simon. E ele diz assim: Vibe coding is building software with an LLM, Large Language Model, without reviewing the code it writes. Certo? Então, da mesma forma, ele está aqui em consonância com o Andra, né? Você escrever um código através de um modelo, um Large Language Model, né? E não revisar o código. Você não está preocupado com o código, você está preocupado com o resultado. Nós já discutimos isso, certo? Mas é importante destacar que nem todo uso de IA para programar é vibe coding, tá? Se você usar só a IA como um assistente, aqui no canal que está cheio de exemplos de vídeos que eu gravei, onde até antes desse termo ser cunhado, onde eu uso lá AI para isso, né? Eu uso o ChatGPT, uso o Cursor, uso o Claude, né? Eu uso o DeepSeek, uso o Grok. Então, todas essas ferramentas de AI, elas podem ser úteis para você e não necessariamente significam que você está nesse modo de vibe coding, beleza? Então, quando que é bom, quando que é interessante você fazer isso? Bom, fica claro que são em casos onde os riscos são baixos, né? São casos low stakes. Então, se você quer fazer uma prototipação, né? Você quer prototipar uma ideia rápida, né?
Poxa, às vezes você tem que ver como que eu faço o setup de tal e tal tecnologia, ou você quer aprender alguma coisa que você não domina ainda tanta linguagem, você não está tão preocupado com o código, está preocupado em ver aquilo funcionando. Então é claro que num exemplo onde você quer prototipar algo é importante, é interessante. O André Karpathy, ele diz ali que é ótimo para throwaway weekend projects, né? São aqueles projetos que você trabalha no fim de semana ali, quando você não tem tanta responsabilidade sobre ele, você só quer ver aquilo ali funcionando ou não. Então é excelente para esse tipo de coisa. No geral, trabalhos que não sejam tão sensíveis à segurança, né? Então, talvez não vá ter uma interface com muitos usuários, não acesse o banco de dados. É claro que você vai se beneficiar melhor se você tiver num ambiente versionado com Git, por exemplo, né? Que você esteja num ambiente de teste, que você não exponha chaves de produção, evidentemente. Por quê, pessoal? Porque como você está programando sem olhar para o código, se você colocar aquilo em produção num contexto onde aquilo pode ser explorado por outras pessoas, você pode então estar criando um tech debt, né, como se diz no jargão. Você está criando uma conta para você pagar lá na frente. Porque aí você vai ter que debugar e resolver um código que você não escreveu, então você não sabe como é ele, certo? Então, tudo que possa ser depois passível de você ter que fazer uma investigação maior para ver o que está dando de errado nele e que você precise intervir ali de certa forma, é temerário você fazer nesse modo de vibe coding, certo? Então, muito melhor se você fizer em projetos que sejam low stakes, explorações pessoais, projetos particulares, prototipações ou pequenas features. Se você viu meus últimos vídeos onde eu utilizo o Cloud Code, eu mexo ali no front-end do Quant Brasil, coloco uma ou outra funcionalidade ali no blog, né, que é uma parte que é estática do site, é uma parte que nos conecta com o banco. Então eu fiz ali, né, num momento, num ambiente onde errar era seguro, vamos colocar assim, né? Não teria grandes impactos se a AI cometesse um grande erro, um erro, né, mais grave no código, né? Então é importante você saber identificar esses contextos e para você identificar esses contextos, não tem jeito. Você vai ter que ter experiência de programação. Você vai ter que saber quando e onde você pode, né, lançar a mão desse recurso no seu trabalho. E isso só vai vir com experiência e trabalho, beleza? Porque, pessoal, é importante você entender, e isso também vem lá da visão do Simon Williamson, que programar profissionalmente demanda responsabilidade, accountability, o termo que ele usa, né? Você tem que ser capaz de responder pelo código que você escreveu. Se você não escreveu com as suas mãos, que você ditou ou instruiu, ou seja, aquele commit que você fez, né? Você tem que ser capaz de responder por ele. E você tem que fazer um código que escale de acordo com o seu projeto, um código que não seja vulnerável a ataques de segurança, né? Então, quando você está trabalhando de forma profissional, você vai ser medido por um standard profissional. Então, você precisa entender o que está lá. Se você está colocando um código que você não está olhando num contexto onde isso pode ser um problema, você vai estar falhando como profissional. Mas então, pessoal, qual que é a minha opinião sobre o Vibe Coding em geral? Quando eu escrevi lá no meu blog, rafaelquintanilha.com, eu falei sobre o Cloud Code, que foi minha primeira experiência, digamos assim, nesse modo, utilizando o Cloud Code, e eu coloquei no título assim, que Cloud Code is reckless, expensive and fun. Né? Então, a tradução aqui seria Cloud Code ele é ousado, caro, porque é caro mesmo, e divertido, né? Eu tava até conversando com a minha esposa e eu tava falando para ela, eu disse, cara, eu não consegui capturar bem a essência, porque quando eu falo divertido, eu acho que eu não passo bem o que eu queria passar. Eu acho que eu só consigo exprimir melhor o que eu sinto valendo aqui do meu carioquês e dizendo que é maneiro. Assim, eu não consigo dizer uma palavra melhor do que essa.
De fato, pessoal, você fazer o vibe coding é maneiro. É assim, você está programando, você está falando com a AI. Se você utilizar, por exemplo, se você combina essas ferramentas como o Cloud Code, como o Cursor, com um app tipo o Super Whisper, e nos meus vídeos eu utilizo ele. O que é o Super Whisper? Ele é um app que ele se baseia no modelo Whisper da OpenAI, que é um modelo open source, e ele é um modelo de voice to text. Então você fala e ele converte aquilo para texto. E esse app, ele é bastante interessante porque ele faz um pós-processamento depois que você fala. Então, você não fica só com aquela transcrição, né? Que às vezes é uma transcrição meio quebrada. Você tem uma transcrição que sai bonitinha. Então você vai falando, você vai fazendo aquilo que os americanos chamam de stream of consciousness, né? Que você vai falando o que vem na sua cabeça, você está ali meio que dizendo, e você vai lá, para a frase no meio, troca a palavra, se contradiz. Mas no final, como tem esse pós-processamento do Super Whisper, ele vira um texto minimamente coeso. E aí você envia aquilo ali pro seu assistente de AI e ele vai entender e vai resolver aquela tarefa. Claro, né? Quanto mais preciso você for nas palavras, melhor vai ser o resultado do assistente. Mas é divertido, é maneiro. Você tá lá, você tá falando nesse caso e a AI vai trabalhando. Você só olha e fala, cara, isso aqui ficou maneiro. Não, faz o seguinte, coloca isso. Coloca aquilo e tira isso daqui e bota pra lá. E ele vai fazendo, né? Então, é divertido, pessoal. Não vou negar. Eu trabalho profissionalmente com programação desde 2012, já são 13 anos que eu tô nisso aqui. Ou seja, eu não sou nenhum aventureiro, né? Eu tô aqui há bastante tempo. E eu posso dizer que é uma forma muito divertida de trabalhar, né? É, eu bato muito na tecla do esforço cognitivo, já falei disso algumas vezes nesse vídeo. Provavelmente vocês vão me ver falando disso mais para frente, mais também. O esforço cognitivo para o programador é algo extremamente precioso, né? Nós temos uma reserva cognitiva que ela é finita, tá? E quanto menos nós gastarmos essa reserva cognitiva durante o nosso dia, mais produtivo nós vamos ser, ou mais energia nós vamos ter para fazer mais coisas, né, intelectuais ao longo do dia. Então, quando você entra nesse modo, você tem um gasto muito pequeno do seu esforço cognitivo. Você acaba resolvendo os problemas de forma muito mais lúdica. E por mais que isso às vezes talvez seja mais rápido, se você, ainda mais se você está fluente com a linguagem que você está trabalhando, seja mais rápido você ir lá e assumir, o fato de você realizar aquilo com pouco esforço mental já é uma grande vitória, né? Então eu acredito que existem excelentes casos, mesmo no dia a dia, de alguém que trabalha profissionalmente com isso, sabendo quando pode utilizar e utilizando com responsabilidade, um caso onde o efeito líquido final, o net effect, vai ser positivo para o programador. E assim, pessoal, tá, agora pessoas que não são técnicas conseguem realizar um projeto que antigamente só técnicos conseguiriam. Pessoal, vejam pelo outro lado. Se alguém que não é técnico é capaz de fazer algo que poderia ser vendido comercialmente, que tem um certo nível profissional, imagino que alguém que é técnico vai conseguir fazer, né? Então, assim, é um superpoder que na mão de quem vai saber utilizar a ferramenta, que, de novo, AI é uma ferramenta, é algo que vai te auxiliar a resolver o problema. Não vamos esquecer do que a gente conversou no último vídeo. A tecnologia é uma forma de você resolver um problema na vida real. Então, a AI, ela é uma grande ferramenta. E ela tem uma forma, ela hoje diminui a barreira de entrada para que você manuseie a ferramenta. Mas se você sabe entender o contexto, se você tem essa capacidade de abstração de entender o problema e transformar numa solução, e se você entende as nuances da programação, você vai saber direcionar essa AI muito melhor. Você vai saber fazer um julgamento melhor de quando utilizar ela, né? Então, assim, não tenham medo de pessoas que talvez amadoras fazendo algo que antigamente só um programador conseguiria fazer. Mas aceite que agora você
vai poder realizar muito mais do que você poderia antes, mesmo se você sendo técnico. Porque hoje você tem acesso a mais ferramentas, você tem acesso a essas ferramentas e você sabe manusear elas como ninguém. Então essa é a visão que eu gostaria de deixar para vocês aqui acerca do modo de trabalho Vibe Coding e do uso de inteligência artificial no trabalho de um programador de forma geral. Maravilha, pessoal. Então a gente viu que Vibe Coding é uma mudança de paradigma, é divertido, é maneiro, mas que não vai substituir a programação tradicional. Precisa ser utilizado com responsabilidade, precisa saber o contexto adequado, né? Mas tendo o domínio de tudo isso, sem dúvida você vai aproveitar bastante e se beneficiar bastante dessa nova ferramenta. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, me conta nos comentários, me diz se você quer mais vídeos desse assunto, me diz que tipo de assunto você quer saber, me diz se você está gostando desse formato onde eu venho aqui na minha biblioteca para conversar com vocês e não deixe de curtir e se inscrever no canal aqui. Beleza, pessoal? Obrigado pela audiência e até a próxima.